Eu vou começar assim te dando, como eu te disse, as perguntas que foram feitas, e eu posso Uhum, até te fazer as perguntas e dar as respostas, que eu acho que são coisas bem interessantes para o uhum. público brasileiro, tanto aquele que já mora aqui, mas é recém-chegado, como aquele empresário, aquele indivíduo que está no Brasil e está pensando em vir para os Estados Unidos. Então, uma pergunta que em todas as palestras me fizeram foi: Carol, por que você fala tanto e todos falam tanto que é importante eu conversar com o contador antes de eu me mudar ou antes de eu decidir abrir uma empresa? Boa. Porque no Brasil, normalmente, você vai num advogado, o advogado te orienta de tudo, todo mundo, o brasileiro, já tem uma ideia de formas a ser tributados, mas vai pegar só algumas orientações para entender a melhor estrutura, só que ninguém entende porque aqui você precisa conversar primeiro comigo ou com outro contador antes da mudança. A resposta é bem simples, porque não adianta a pessoa ter um visto para vir, estar toda certinha legalizada, e ela não ter noção de como ela vai ser tributada aqui. Então, é muito diferente a nossa forma de tributação. O que não é tributado no Brasil é aqui. E a pessoa, depois que se muda para cá, principalmente se ela vem com green card ou com visto de permanente, ela já se torna residente fiscal. Então, ela tem a obrigação de declarar aqui nos Estados Unidos toda a renda auferida no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Então, isso pode gerar uma bitributação e, na maioria dos casos, gera. Então, eu já tive casos de clientes que vieram com green card e, após a gente fazer um planejamento, que na verdade foi pós-imigratório, não pré, que é o adequado, a pessoa falou: não tenho condições de ficar, porque eu não tenho condição de reestruturar minha empresa no Brasil, ou eu não tenho condição de abrir mão disso. Isso inviabilizou a estadia dele aqui. Então, imagina o quanto custoso e o quanto tempo demora um processo migratório para depois você ter uma conversa com um contador ou um outro profissional especializado que vai lhe mostrar uma realidade fiscal e tributária completamente diferente daquilo que você estava imaginando. Então, independente se é empresário ou se é indivíduo, é sempre bom, antes de tomar a decisão, conversar com a gente explicar. Na maioria das vezes, não vai ter efeito nenhum, mas Uhum. existem casos que existem grandes consequências. Então, por isso que é importante conversar com uma pessoa especializada antes da decisão da mudança.